Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas e que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook do Fora da Caridade Nossa Salvação. Sejam todos bem-vindos. E a todos que estão pela primeira vez aqui na casa, que também se sintam acolhidos. Nessa noite de hoje, antes de começarmos a nossa palestra, vamos rogar a Jesus, nosso Mestre, que nos conceda uma noite de paz, de harmonia e de muito entendimento. Na noite de hoje estamos recebendo o Álvaro Vargas, que já foi presidente desta casa, Fora da Caridade Nossa Salvação, e atualmente está de presidente da União Espírita, União Sociedade Espírita, a USE. Então que ele seja também acolhido, envolvido pela espiritualidade amiga e que nessa noite todos nós tenhamos muita luz e muita serenidade para aproveitarmos o máximo a reflexão da noite, que é o obsediado gadareno. Álvaro, seja bem-vindo a esta casa. Que a paz, a serenidade, a harmonia continue presente conosco nessa reflexão da noite. E o tema, o obsidiado gadareno, se a gente observar nos evangelhos, não fala obsidiado, fala endemoniado. Mas nós espíritas compreendemos que Deus não cria demônios. O obsidiado é obsidiado por almas de homens, espíritos de homens que foram na terra, pessoas más, que desviaram do bom caminho, e na erraticidade, então, ainda dominada pelos vícios, sem querer evoluir, podem obsidiar os encarnados. Mas no Evangelho de Marcos, nós vamos escrever como é que está escrito, capítulo 5, versículos 5 a 10, a 20, diz então o nosso evangelista: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo do seu encontro dos sepulcros, homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, nem ainda nem com cadeiras, ou podia alguém o prender. Nós temos que entender que o Evangelho é sempre um resumo da história. Então nós temos que interpretar à luz do Espiritismo, fica mais fácil, para entender o espírito da mensagem que nos foi trazida. Deus nos criou simples e ignorantes, e Jesus, em momento algum, ele teve a queda de braço com um demônio, que não é só a figura de linguagem. Conforme eu mencionei, são espíritos atrasados, irmãos nossos da retaguarda, como nós também já estivemos, e que ainda se comprazem no mal, sofrem. Mas a divindade jamais criaria um espírito feio desse, um demônio. Isso aí são espíritos que se degradam aqui na Terra pelos vícios, pela criminalidade, tudo por seu corpo espiritual, e podem ficar muito feios realmente. Então, um dos postulados espíritas é que Deus nos criou simples e ignorantes, e nós vamos evoluindo através das reencarnações. Nós temos inúmeras oportunidades de palmilhar o caminho do bem, mas nem sempre a gente faz isso. Nem sempre a gente se deixa levar pela boa nova do Mestre. A gente pode seguir um caminho diferente. E eventualmente todos nós vamos regressar para o mundo espiritual. Terminado nosso prazo aqui na Terra, que ninguém desencarna antes da hora, menos que provoque isso, quando vence o nosso prazo de validade que assumimos na erraticidade, nós retornamos. Então, nós espíritas sempre analisamos a importância da presente reencarnação e o que eu posso fazer em prol do meu processo evolutivo. E a gente vem aqui para evoluir tanto no aspecto moral, como também no aspecto intelectual, aproveitar cada etapa. Então, esses irmãozinhos nossos que não souberam aproveitar, eles estão numa região de transição chamada de umbral. Não é um purgatório, é uma região de transição, porque as pessoas estão lá, os espíritos estão lá e eventualmente serão resgatados para as cidades espirituais e se preparar para a nova reencarnação. Então nós, quando desencarnamos, também vamos passar pelo umbral. Uns vão passar mais rápido e outros vão passar um pouquinho mais devagar. Depende aí do apego que tiveram à matéria,
o quanto aproveitaram aqui na Terra os ensinamentos que chegam para a gente, particularmente através do cristianismo verdadeiro, que é a doutrina espírita, puderam aproveitar essa experiência. E só vai alçar os planos mais elevados aqueles que estiverem com o coração em paz. E às vezes me perguntam, mas como é que eu faço para estar com o coração em paz? É a consciência tranquila, não prejudicar ninguém intencionalmente, buscar na oração, na introspecção, uma autocrítica, que a gente possa mudar a própria conduta. Mas em Gadara, na época de Jesus, era o predomínio ainda da antiga Grécia. A gente lembra que a Grécia conquistou aquela região, o helenismo que teve lá. Foi até importante essa expansão na época de Alexandre, do Magno, do Grande, expandir porque o grego era a língua mais falada na época de Jesus em termos internacionais. Como hoje o inglês, na época era o grego. Você falava o latim, os romanos falavam o aramaico na época de Jesus na Judéia, mais alguns dialetos, mas o grego era muito importante. E depois que passou esse período helênico, nós tivemos um domínio romano. Mas então essa cidade em particular, essa região, ainda não tinha predominância dos judeus. E eles adoravam a Zeus, tinha o politeísmo. Então essa cidade, os governantes exploravam muito, deixavam a coisa muito livre, festas, exploravam a prostituição, a bebida, porque é uma forma de ganhar dinheiro. Então era uma cidade problemática. E o jovem gadareno, ele ainda embora fosse um bom rapaz, ele se deixou levar por outros jovens e se envolveu num processo obsessivo muito complexo, porque havia naquela região muitos obsessores. E esses espíritos obsessores, então, eles aproveitam da nossa sintonia mental e aproximam da gente. Dentro dos postulados espíritas, a gente sabe que Deus nos concedeu o livre-arbítrio, poder escolher o caminho que eu quero seguir. Mas o livre-arbítrio é o livre-arbítrio de pensar. A partir do momento em que eu começo a pensar ideias ruins, negativas, viciosas, eu vou convidar esses irmãozinhos para a minha proximidade. E conforme a intensidade dessa sintonia, pode se tornar um processo doentio, um processo muito complicado. Eu separei aqui 4 aspectos da obsessão para a gente fazer a reflexão. A primeira delas é a obsessão simples, é o chamado encosto. Tem a fascinação, a subjugação e a possessão. Aí já é mais complicado. A possessão era o caso desse jovem gadareno. Essa sintonia mental simples é quando a pessoa se deixa levar pelos vícios, pelos maus pensamentos. Mas não devemos ficar tão preocupados com isso, porque, de maneira geral, todos nós temos um processo obsessivo, mais intenso ou menos. Porque é muito difícil no nosso estágio evolutivo estar sempre com o pensamento elevado. Você está dirigindo um carro, alguém fecha, na fila, alguém entra na sua frente, você se irrita, se aborrece. Então, o nosso nível evolutivo é de uma resposta ainda que lembra o homem das cavernas, guardado as devidas proporções. Então, nesse momento de destempero, de desequilíbrio, é quando os obsessores possam se aproximar da gente. Mas aí é um processo simples que eu consigo refutar esse obsessor a partir do momento que eu mudo a minha sintonia mental, a frequência em certos lugares, os vícios, aí eu consigo eliminar esse processo de obsessão simples. Um dos processos mais complicados é o da fascinação. Então é uma ação de ilusão, ora conduzida pelos espíritos estranhos, ora pelos raciocínios capciosos. Ilusão que altera o senso moral, falseia o julgamento e faz tornar o mal pelo bem. É uma das obsessões mais difíceis, a fascinação. Eu conheço pessoalmente vários casos, e um em particular que eu conheci, um dirigente que tinha muito conhecimento, mas se deixou levar pela vaidade, pela arrogância, e aí ficou fascinado pelos obsessores e não conseguia se livrar dele. Então a fascinação é muito difícil. A subjugação pode ser moral ou corpórea. O paciente tem consciência do que acontece, mas age contra a sua própria vontade. Então a pessoa está lúcida, sente os espíritos dominando e ela não consegue reagir. Tá? Então isso aí é o caso de ela é subjugada.
Na subjugação moral, as atitudes são absurdas, comprometedoras, uma espécie de fascinação. Um jovem, por exemplo, ele começa a falar coisas que ele não quer falar. É o caso de algumas distonias que os médicos colocam, né? A pessoa fala uma palavra de baixo calão, uma palavra equivocada, induzida pelo obsessor. Ele consegue segurar essa sintonia e ter esse domínio. Já a subjugação corpórea, que é mais difícil, o obsessor domina a corpo da vítima e aparece como uma crise epilética, chega a jogar pessoas no chão. No capítulo 11 do livro dos Médiuns, já na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante substitui, por assim dizer, o espírito encarnado. Toma o corpo para o domicílio sem que, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que só pode acontecer com a morte. Então, existe a substituição do espírito. O espírito sai do corpo físico e o obsessor toma o corpo físico momentaneamente, provisoriamente. Depois não vai ficar naquele corpo, não pode acontecer isso. A possessão, consequentemente, é sempre temporária, intermitente, porque o espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar do encarnado, pela razão que a união molecular do perispírito e do corpo só pode operar no momento da concepção. Então ele não vai tomar o corpo para sempre, mas momentaneamente ele pode ocupar aquele corpo físico. É diferente do trabalho mediúnico, onde o médium ele permite que o obsessor possa assumir a sua roupagem física para a comunicação. Então isso aí é totalmente diferente do caso de possessão. Tem um caso interessante, retratado no livro Inácio de Antioquia, ditado pelo espírito Teléforos e psicografado por Geraldo Lemos. Então tem uma parte que ele fala que João, o evangelista, que era médium, ele quando está na Grécia, ele vai fazer uma palestra para os gregos, ele fica preocupado, porque ele falava o grego popular, o grego simples. E ele ia fazer uma palestra com 100 gregos mais ilustres daquela cidade grega. Então ele estava temeroso. Mas aí, quem se aproxima dele? Sócrates, que vai falar através dele, e ele vê Jesus. Ele tinha desencarnado Jesus, já tinha sido crucificado. E Jesus fala para o Pedro, para o João, para João permitir a incorporação, a mensagem psicofônica. Então João fala num grego clássico daquela plateia, mas infelizmente também, como as dificuldades da intelectualidade, apenas um grupo vai seguir, vai aceitar o cristianismo. Então é sempre a permissão do médium para que aconteça então essa saída do espírito do médium para aparecer e não surgir o espírito comunicante. Quando a gente vê esses filmes como Exorcista, por exemplo, já é um exagero de Hollywood, né? aquele absurdo, não é assim que acontece, tá? Mas aí vai o demo, tomou aquela jovenzinha, né? Um filme do passado, de vez em quando se repete, mas esses exageros não retratam a realidade. No livro Encontros com Jesus, ditado pelo espírito Ivone Pereira, que foi uma grande médium, mas já desencarnada no mundo espiritual, ela continua atuando. E ela, através do médium Walter, não dá para ler essa letrinha pequenininha ali, Walter Neres, um conterrâneo lá de Vitória, no Espírito Santo, ele descreve com riqueza de detalhes o que se passou com esse jovem gadareno. Ele chegou a ser acorrentado e arrebentou as correntes. Não era só a força física dele, era a força espiritual dos obsessores. E durante muito tempo ele ficava nas montanhas, entre os porcos, dormindo em cavernas, e a mãe dele orava incessantemente por ele, pedia por ele. E era um espírito muito bom essa mãe dele, porque tinha uma evidência, inclusive viu uma luz, e ela identificou como o Messias, era Jesus. Então ela ora pedindo pelo Messias que pudesse salvar o filho dela, que vivia naquele estado. E Jesus então decide nessa região. Mas eu chamo a atenção para esses dois ensinamentos de Jesus, quando ele diz: pedis e obtereis, buscais e achareis. Parece assim uma coisa fácil, eu vou pedir, eu vou obter. Mas no Evangelho de Mateus fala um pouco sobre esse buscar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, para me pedir, antes eu tenho que fazer o quê? Buscar o reino de Deus. Então eu vou pedir, eu vou obter, mas eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, me transformar moralmente, melhorar meu padrão de ações aqui na terra, de modo que eu possa pedir e obter. Tanto que Jesus, conversando com os discípulos, que ele ia para Gadara, que era uma região que os judeus não queriam ir, porque tinha uma rixa na época entre os samaritanos e os judeus, desde do passado. Então Jesus disse para Pedro, o grupo: em toda parte há ovelhas perdidas e urge que sejam trazidas para o redil, principalmente as escolhidas pelo Pai. Mas Pedro pergunta para Jesus essa questão: o Pai não estaria a privilegiar umas em detrimento de outras? Essas ovelhas estão sendo privilegiadas, por que vão buscar uma e não buscar outra? E Jesus responde para Pedro: a sabedoria do Pai jamais permitiria isso. Essas ovelhas conquistaram a oportunidade santa pelos méritos alcançados de serem resgatadas. Deus é justo. Deus nos atende conforme a nossa real necessidade. Mas Jesus chama a atenção de Pedro para um aspecto. Ele vai chamar, mas se essas pessoas vão segui-lo ou não, depende delas. O livre-arbítrio que é respeitado. Observa que nós somos espíritas. Nós fomos chamados. Se fomos chamados, é porque nós, de certa forma, ao longo das reencarnações, tivemos algum mérito para ser chamados, senão não seríamos chamados. Concorda? Agora, nós estamos aceitando, nós estamos atendendo esse chamado. Hoje tem uma crise muito grande que eu identifico no movimento espírita, entre os espíritas. Conversava, inclusive, com meu irmão a esse respeito. É a banalização do espiritismo. Porque os mesmos vícios das encarnações passadas que nós tínhamos, de nos prender os rituais da igreja, porque o espiritismo é novo. O cristianismo tem mais de 2 séculos, mais de 2.000 anos, perdão, mais de 20 séculos. O espiritismo tem pouco mais de 150 anos. Então nós já vivenciamos outras religiões, mas a gente acaba frequentando às vezes uma casa espírita e adotando um mecanismo, um vício do mecânico, e sem usar realmente o conhecimento para a interiorização e a transformação moral. Então nós somos chamados, mas atender o convite do mestre é outra história. É um abismo de diferença. É chamado e atender. Atender é difícil, porque significa quebrar paradigmas, mudar o nosso estilo de vida, os clichês mentais, o homem velho que ainda está presente nas nossas atitudes e nossa forma de pensar. Então, a gente lembra que Cafarnaum, Jesus ficava com Pedro, ficava no norte do lago de Genezaré, o Lago Grande, água doce. E ele ia cá para o sul, até Gadara, no barquinho lá com vela, não tinha nem motor, era um velhinho lá, Pedro lutando lá com os remos, com as velas, uma grande viagem para chegar lá. Mencionamos então que Gadara era uma cidade que adotou a religião greco-romana e havia um templo dedicado ao deus Zeus na cidade. Na época, a religião romana utilizava o porco, além do ovelho e do boi, em sacrifício para os deuses. Após a oferenda da carne, a carne era vendida nos mercados. Se perdia matar os animais, mas não jogava fora não. Depois ia para o mercado o pessoal comer. Tá? E chama a atenção para aqueles que gostam um pouco de história, que esses templos bonitos da antiga Grécia, ninguém entrava dentro do templo. Tá? O templo era a morada dos deuses. Só sacerdotisas, sacerdotes que podiam entrar no templo. Então é um conceito totalmente diferente. Quando o cristianismo veio, coloca de um Deus invisível, né? E um contato direto das pessoas com o sacerdócio. Então Jesus chega lá em Gadara, na margem do lago, e pede aos discípulos que vão para a cidade comprar alguns mantimentos. E ele vai em busca dessa senhora que tanto orava, o chamou, e identifica, e conversa com ela, e ela pede pelo filho, que estava tido como um louco, né? Perdido das montanhas.
E o mestre pede que ela tenha fé. Mas quando os discípulos chegam na cidade, chama um pouco de atenção. E um povoado, qualquer cidade pequena, chega alguém de fora, ainda mais que eram judeus no meio de samaritanos. Pelas roupagens, pela maneira de falar, eram identificados com pessoas estranhas. Então não quer saber quem que era. Então a multidão começa a seguir os discípulos. E encontra então Jesus com a mãe do obsidiado e ela pedindo por ele. Então o pessoal chega e vai conversando com o mestre. Jesus vai falando um pouco da Boa Nova e é identificado como Messias, evidentemente, quando de repente chega o personagem dessa história, o endemoniado gadareno ou obsidiado gadareno. Ele chega gritando e identifica Jesus, porque era uma quantidade grande de espíritos, uma legião de espíritos. Quando Jesus pergunta quem ele fala que é legião, era uma multidão de espíritos obsidiando esse jovem. E está no Evangelho de Marcos, e diz então o obsessor, que tenha contigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então ele sabia que era Jesus, sabia que era o Messias. Conjura-te por Deus que não me atormentes. Jesus pergunta-lhe o nome, ele responde, legião é meu nome porque somos muitos. Olha, se o obsessor já é um problema, imagina uma legião de obsessores. Coitado desse jovem, como ele sofria. Chama a atenção porque essa multidão de espíritos. A gente observava no início do Evangelho sinótico, Mateus, Lucas e Marcos, não João, mas os três falam da tentação de Jesus no início. Eles retratam ali em sentido figurado. Na verdade, Jesus deixou a oficina em Nazaré, não estava ainda em Cafarnaum, no mês de janeiro do ano 30 aproximadamente, porque já na primavera, em abril, ele vai ter o primeiro milagre público, como está identificado nos evangelhos, que é as bodas de Caná. Então, antes disso, ele vai até a região do Mar Morto, vai encontrar com o João Batista, para ser identificado como Messias. Porém, ele para e faz um período, que no Evangelho fala 40 dias, ele tem tudo isso, de reflexão sobre a sua trajetória, o seu programa aqui na Terra. Durou em torno de 3 anos, que foi a divulgação da Boa Nova. E ele identifica toda essa multidão de espíritos perturbadores na Judéia, tentando dificultar a sua tarefa. Então, os espíritos, por que os espíritos atrasados querem dificultar a divulgação da Boa Nova? Porque que a Terra continue atrasada. E Jesus viu essa multidão. Na Revista Espírita, de abril de 1962, nos diz então Allan Kardec: ninguém ignora que quando Cristo, nosso muito amado Mestre, encarnou-se na Judéia, aquela região havia sido invadida por legiões de maus espíritos, que pela possessão, como hoje, se apoderavam das classes sociais mais ignorantes dos espíritos encarnados, mais fracos e menos adiantados. Quando a gente acende uma luz no meio do mato, o que acontece? Aparecem os insetos. A luz do mestre era tão forte que os obsessores do mundo inteiro se concentravam naquela região. Então, muitos obsessores. E esses obsessores, então, com esse jovem gadareno, imploravam que Jesus não mandasse para o abismo. São regiões trevosas, conforme vai mostrar que então, o Evangelho de Lucas diz isso. O que são os abismos? No livro Libertação, psicografado pelo saudoso Chico Xavier, editado por André Luiz, diz o seguinte: de repente, ele estava na região inferior, de repente o plano alto se quebrava, um abrupto vale, como se estivesse na borda de uma imensa cratera de vulcão, e visavam-se furnas e abismos das chamadas regiões subcrostrais. Então, milhões de espíritos naquela região. Espíritos em condições de reencarnar, até um certo tempo, porque eram muito atrasados, muito endurecidos no mal. E eles ficavam lá confinados. Nessa época agora, Jesus permitiu que eles reencarnassem, que é a última oportunidade antes da concluir a transição planetária. Então, de novo, aqui com a gente. Então, o mestre, como sabemos, diz para ele: retira-se desse homem e ordena que saia, que ele se afasta. Isso aí rompe o processo obsessivo e assusta esses porcos que estavam lá perto, porque os gadarenos comiam carne de porco diferente dos judeus.
criado os porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Isso diz o Evangelho de Marcos. E Jesus permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou como um despenhadeiro no mar. Ora, evidentemente Jesus não mandou os espíritos atrás do porco. Essa foi a interpretação do evangelista. Tá? Diz então Bachuca: o animal inferior não pode ser médio no espírito humano, como disse Allan Kardec, mas pode perceber, de fato, em certas determinadas circunstâncias, ele vê os espíritos. Às vezes um cachorro, um gato, você pode observar quem tem esses animais, de repente para e fica olhando assim, ó. Pode estar vendo o espírito. E a gente fica até assustado, o que esse cachorro, esse gato está vendo? No Evangelho, no Velho Testamento, em Números, tem um encontro, descreve o encontro de Balaão, que era um profeta, que o jumento estava, Balaão, se recusa a andar. O jumento estava vendo um espírito que veio bloquear a ida do Balaão, porque o Balaão ia fazer rogar uma praga para os judeus, e o espírito veio para Balaão não fazer isso. Então, em Marcos, dando continuidade, retrata: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus fala para ele voltar para casa. Ele começou a anunciar a Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então ele é libertado. A mãe do Benjamim, o nome dele, recolhe quando saem os obsessores, saem, ele cai, ela cobre um regaço, e Jesus dá a mão para ele se levantar. Mas a pergunta: por que o jovem gadareno tinha méritos para ser curado? Nós mencionamos anteriormente que é a posição que o Espírito conquistou. Então, o Benjamim, ele tinha sofrido muito na mão dos obsessores. Ele não era, na verdade, mau. Ele, nessa encarnação, ele era vítima, mas na outra encarnação, esses obsessores foram prejudicados por ele. Então, vinham no sentido de vingança. Mas tudo tem um limite. Então, o obsessor atua até certo ponto, quando esgotou aquele prazo, não, espera aí, agora basta. E também teve o apelo da mãe. Então, os espíritos, quando têm um crédito, eles podem intervir por outro. Pelo menos provisoriamente dá uma moratória. Para de obsediar agora, depois você vai tentar. Aquela vítima que está sendo obsediada, a vítima hoje, o outro também é vítima, ela pode depois resgatar de outra forma, com ações positivas do bem. Diz então no Evangelho de Marcos: e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, começaram a rogar que saísse do seu território. Os governantes da cidade ficaram preocupados, porque Jesus chegava e ia acabar com o negócio deles, que eles exploravam o povo. Aquele negócio das festas, a bebida, a prostituição, era uma fonte de renda para ele. Então não queria que Jesus entrasse na cidade. Então pede que Jesus saia. E o mestre vai embora, porque o vínculo com os governantes, parte expressiva da mente dos habitantes, com os espíritos obsessores, gerava uma sintonia difícil de quebrar. O mestre mostrou uma lição naquela região, 10 cidades que compunham aquela região, para que tivesse um tempo para pensar e mudar de atitude. Então não adianta só tirar o obsessor se a pessoa não se modificar. E a própria modificação do Benjamim, esse gadareno endemoniado, ele vai mostrar para o povo a ação do bem que Jesus fez com eles. Então eles pegam o barco e vão partir. Mas os discípulos ficam preocupados. Primeiro achando que tinham fracassado. Por que não entravam dentro da cidade e conquistaram o povo? O mestre explicou que não era hora ainda. Mas disse Jesus: olha, sinto que vai modificar. Se o mestre falou isso, deve ter modificado. A ação dele modificou. O Benjamim ficou, embora quisesse seguir Jesus, Jesus não permitiu, para ali mesmo fundasse um núcleo cristão, conforme de fato ele fez. Ele fundou o núcleo cristão junto com a mãe dele e com o pai. E com relação aos porcos que caíram no mar, isso tem muitos trabalhos publicados, mas a Ivone Pereira nos diz que Jesus explica para os discípulos que eles estavam com doença, estavam contaminados. E a doença deles iam passar para o povo. A gente vê que existe até a gripe do porco que teve na China, né? Deve ser possível mesmo. Não, eu não queria que os habitantes da cidade, da região, ficassem contaminados, ficassem enfermos. Eu quero que eles tenham um tempo para analisar o que aconteceu com Benjamim e mudem de conduta.
Então o mestre deu uma concessão para aquela região, para o povo da região, não ficar doente. Então os porcos doentes foram levados para cair no mar, como se limpasse o rebanho e ficasse apenas os porcos sadios. E esse gadareno, então, ele vai formar um núcleo cristão e vai divulgar a boa nova. Então a gente vê que esse gadareno estava preparado. Ele sofreu, nesse sofrimento, na dor que ele teve do processo de possessão, ele despertou a vontade de se renovar, tanto que ele vai seguir Jesus. Então, para nós espíritas, que já conhecemos a doutrina, o interessante é que a nossa existência aqui, a nossa trajetória terrena, não tem necessidade de sofrer tanto. O espiritismo, justamente isso aí. Porque ciência, filosofia e religião nos faz pensar, analisar nossas atitudes. Porque nós não vamos nos tornar pessoas boas da noite para o dia, apenas porque conhecemos a doutrina espírita, mas podemos mudar as nossas decisões e as nossas atitudes. Então, se eu seguir num rumo, vou seguir no outro. Eu continuo sendo a mesma pessoa, mas não erro mais. A ponto que Jesus sempre falava quando ele curava alguém: vais e não torne a pecar, para que não te aconteça algo pior. Se esse jovem, por exemplo, voltasse àquelas festas, aquelas aberrações que ele fazia nas festanças da cidade, com toda certeza os obsessores voltariam outra vez para pegá-lo, e dessa vez talvez fosse até fatal. Então, em conclusão desse estudo da noite, casos como esse e muitos outros, diz o mestre: não julgueis para que não sejam julgados. Nós temos que analisar as circunstâncias das pessoas que sofrem, as dificuldades que elas têm, e nós não entendemos exatamente o que está se passando por trás. Por que a pessoa tem esse tipo de reação? Então, esse jovem, a gente fala, um jovem perdulário, que desviou do bom caminho, mas aquilo foi apenas uma porta para a entrada dos obsessores, porque quantas pessoas também vão para o mau caminho e não ficam nesse estado de possessão. Então, ele abriu a porta para um ataque dos obsessores e desvios de encarnação passada. Então, a complexidade às vezes é muito grande em situação de cada pessoa. Então, grato pela atenção. Acho que o meu tempo está suficiente. Agradeço a atenção de todos. Passo a palavra agora para o dirigente da casa para dar continuidade.